Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo. E estamos aqui num tópico que vai falar brevemente sobre a seção de data, ou seja, no local onde nós colocamos os nossos parâmetros. Então, é preciso entender que em um modelo, o ideal é nós colocarmos o modelo dois pontos, depois colocar os sets dois pontos, você insere os seus sets, depois quando você terminou dos seus sets, você vai colocar end sets, e aí entra a seção de data. Você coloca data dois pontos, pode ser maiúsculo ou minúsculo, e depois você coloca end data. Depois você vai ter o seu modelo e por fim você vai colocar o end. É preciso entender que existem diversas maneiras que você pode definir os seus sets, diversas maneiras que você pode escrever isso aqui no Lingo. E com data acontece da mesma maneira. Então existem diversas maneiras que você pode combinar os seus sets com a sua data. Então, precisamos entender o seguinte. A seção de data é justamente, então, esse pedaço daqui. Nós temos o nosso objeto da lista e, por fim, o nosso valor desse objeto, igual está aqui em cima. Então, vamos entender o que está escrito aqui nesse modelo exemplo. Aqui, então, nós temos um modelo que tem o set 1. Dentro desse set 1, ele tem o atributo x e o atributo y. Aqui, nesse set, eu ainda não sei quantos itens estão dentro desse set 1. E ele termina o set. Logo em seguida, ele entra com a data. Então, ele fala que dentro desse set 1 tem 3 membros. Então, por exemplo, esse seria o caminhão A, o caminhão B e o caminhão C. E esses itens, eles têm um atributo. Qual atributo? O x e o y. Aqui no x, então, eu sei que o caminhão A tem o valor de 1, o caminhão B tem o valor de 2, o caminhão C tem o valor de 3. E do y, eu sei que o caminhão A tem 4, o caminhão B tem 5 e o caminhão C tem 6. Só que, como eu falei, nós podemos escrever isso aqui de diversas maneiras. Outra maneira que nós podemos escrever isso é da maneira que está aqui. Ele colocou set, espaço x, espaço y. E colocou um sinal de igual só. Então, agora, cada coluna vai ser uma informação. Ou seja, a primeira coluna é referente ao set 1, que é o A, B e C. Depois, nós temos o x, que é o 1, 2 e 3, exatamente o que nós temos aqui, ó. E agora o y é o 4, 5 e 6, exatamente o que nós temos aqui. Então, essa é a maneira que você pode escrever os seus dados. Ela é um tanto quanto confusa, dependendo da maneira que você tiver os seus dados. Essa primeira maneira aqui, o primeiro modo de fazer, já é um pouco mais fácil de identificar como que os dados estão. Eu, particularmente, como nós vamos ver um pouco mais na frente, não usaria nenhuma dessas duas maneiras. Eu faria do modo que nós temos aqui, que nós vamos ver brevemente, que ele comenta melhor sobre a seção de data. Então, nós temos aqui o mesmo modelo e eu faria dessa maneira. A única diferença é que aqui eu não colocaria vírgula e aqui também eu não colocaria vírgula, porque a vírgula aqui não é obrigatória. Eu pessoalmente gosto mais desse modo, porque eu consigo identificar que o set 1 tem o item A, B e C e tem o atributo x e y. E aí, se eu quiser saber o valor de x e y, basta eu olhar aqui embaixo. Mas isso, como nós vamos ver, existem diversas maneiras de declarar e cada pessoa vai fazer da maneira que preferir. Mas quando você estiver fazendo seus modelos e tiver um problema um pouco maior, você vai usar um arquivo externo, que é justamente o que está escrito aqui embaixo. Isso daqui é quando você faz o modelo manualmente, que você tem que colocar os valores dentro do seu modelo, dentro do arquivo onde vai estar o seu modelo. Só que quando você tem casos maiores, você vai puxar essa informação de outro local. Então, você pode puxar as informações dos seus parâmetros de um arquivo Excel, de uma database ou até de arquivos de texto. Então, isso facilita bastante o trabalho, porque imagina se você tivesse que colocar um X ou um Y aqui que tivesse 1000 itens. Então, isso ia bagunçar completamente o arquivo onde está o seu modelo, porque iria ficar um espaço enorme somente com esses valores. E outra coisa, se você tem dados que trocam muito facilmente, então se você consegue puxar isso de uma planilha do Excel, que seria o primeiro local onde você altera, você já altera lá no Excel
e roda novamente no Lingo. O Lingo faz esse import e export, ou seja, se você tem um arquivo do Lingo e um arquivo Excel, quando você soluciona o Lingo, se você vincular o seu arquivo Excel, ele consegue puxar os valores que estão no Excel, ele soluciona, encontra a resposta e você consegue pegar essa sua resposta e exportar para o Excel. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Aqui, então, é somente uma breve introdução sobre a seção de data, para nós sabermos que ela existe e que nós podemos escrever a seção de data de diversas maneiras, que vão chegar sempre no mesmo resultado. Bom, então, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!